Olá, meu nome é Eric Silva Gomes, eu sou aluno da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais e vou apresentar para vocês o, o trabalho Inferência Estatística em filas marcovianas com servidor único, feito em conjunto com o professor Frederico R.B. Cruz, do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais. Primeiramente, o que são filas marcovianas com servidor único? São os sistemas de filas mais simples conhecidos na teoria das filas, junto com as filas determinísticas. Ainda assim, eles podem modelar diversos sistemas reais de interesse. Basicamente, o número de chegadas segue um processo de Poisson com taxa lambda, ou seja, o tempo entre chegadas segue uma distribuição exponencial com taxa lambda. O tempo entre partidas, por sua vez, segue uma distribuição exponencial com taxa μ. Então, o problema de interesse aqui é como estimar uma das mais importantes medidas de desempenho, que é a intensidade de tráfego ρ, definida pela razão entre o parâmetro de chegada lambda e o parâmetro de partida μ. Um pouco de história da inferência estatística em filas. Inicia-se então com o trabalho pioneiro de Clark, em 1957, que buscou, pela metodologia clássica, estimar os parâmetros de chegada e de partida. A abordagem bayesiana, por necessitar de um tratamento matemático muitas vezes numérico, só é introduzida mais tarde, com os avanços computacionais, na década de 70. E ainda hoje, a área continua a atrair o interesse de diversos pesquisadores, dentre os quais alguns são citados aqui. Então, se x1, x2, xn forem variáveis independentes identicamente distribuídas com os números de chegadas durante o tempo de n serviços, ou seja, nosso esquema amostral aqui é observar o número de chegadas durante o tempo de serviço de cada cliente. Então, a distribuição de probabilidade de x é dada pela equação 3, ou seja, a probabilidade de x assumir x, a probabilidade de chegarem x pessoas durante o tempo do atendimento de algum cliente é dada por uma distribuição geométrica com parâmetro 1 sobre 1 mais ρ. Então, a nossa função de verossimilhança para uma amostra x qualquer de tamanho n é simplesmente o produto da distribuição de probabilidade avaliada em cada elemento da amostra, o que nos leva à equação 4, onde y, que é o somatório de xi, é o número total de chegadas observado. O nosso estimador de máxima verossimilhança, então, ele é simplesmente o valor de ρ que maximiza a função de verossimilhança. Ele é dado pela média do número de chegadas observado, ou seja, ele é o número total de chegadas observadas durante o tempo de todos os serviços observados, dividido pelo número de atendimentos. A inferência bayesiana, nós precisamos, então, assumir, primeiramente, uma priori. Então, assumindo a priori beta, com hiperparâmetros alfa e beta, que serão mostrados na figura a seguir, nós temos o seguinte estimador bayesiano, sob a função de perda quadrática, ou seja, o nosso estimador é a esperança da posteriori, baseado na função hipergeométrica gaussiana 2f1. Então, nosso estimador é dado na equação 6. Aqui, então, nós ilustramos a nossa distribuição a priori beta e como ela é flexível com os diferentes conhecimentos a priori. Aqui são somente 3 exemplos. A curva em verde, ela demonstra ou modela um conhecimento a priori de que a fila está com alta intensidade de tráfego. A curva em preto modela um conhecimento de que a fila está com baixa intensidade de tráfego. E a curva em vermelho, que é utilizada nas nossas simulações de Monte Carlo, ela modela um conhecimento vago a priori. Aqui, então, nós apresentamos nossos resultados. Nós fizemos 1000 simulações de Monte Carlo, 1000 replicações, para avaliar o desempenho dos nossos estimadores. Então, aqui nós mostramos o desempenho dos estimadores em função de ρ, ou seja, da intensidade de tráfego, e nós vemos que na figura da esquerda, a figura A, o estimador de máxima verossimilhança praticamente não apresenta viés em média. Então, ele é um estimador que apresenta um baixo erro, ao passo que o estimador bayesiano ele superestima o parâmetro para valores de ρ baixo e subestima o parâmetro para valores de ρ altos. Agora, na figura B, nós vemos um comportamento diferente. O estimador de máxima verossimilhança ele tende a um erro crescente, uma variância crescente, conforme a intensidade de tráfego aumenta.
enquanto o estimador bayesiano mantém-se estável e com a variância significativamente inferior à variância do estimador clássico. Aqui nós mostramos o desempenho dos estimadores em função do tamanho de amostra N. Nós vemos na figura A que o erro do estimador de máxima verossimilhança é bem menor do que o erro do estimador bayesiano. E na figura B, nós vemos que a média da variância para N decai com o aumento do tamanho de amostra. Isso mostra que os estimadores de máxima verossimilhança e bayesiano são estimadores consistentes. Além disso, nós observamos que a variância do estimador bayesiano ela é bem inferior à variância do estimador de máxima verossimilhança. Então, aqui nós apresentamos as conclusões. Primeiramente, então, estimativas para a intensidade de tráfego ρ pelo clássico estimador de máxima verossimilhança foram comparadas com as estimativas bayesianas por meio de simulações de Monte Carlo. Nós observamos que os métodos são complementares, ou seja, o estimador clássico, ele embora apresente um menor erro, ele apresenta uma alta variabilidade, enquanto o estimador bayesiano, embora apresente pequena variabilidade, ele apresenta um maior erro. Então, os métodos são complementares. E alguns tópicos para pesquisa futura incluem a utilização de diversas outras distribuições a priori, outros tipos de filas marcovianas, entre as quais se cita a fila MMS, multisservidoras, as filas marcovianas finitas, MM1K, correção de viés desses estimadores, entre outros. Então, muito obrigado pela sua atenção. Aqui apresento algumas referências e é isso.